cultural aqui do bairro, ela é realmente uma troca, né? Uma troca de linguagem. A gente tem poetas, poetisas, tem banda, né, de rock, underground, o movimento hardcore é muito forte. E aí a gente fazia parte de um movimento antigamente que era Clube da Música e Poesia. E esse movimento era lá no terminal. E aí juntava essas linguagens, né, toda quinta-feira. A partir das 7 até meia-noite, 1 hora da manhã. A gente se encontrava lá para recitar, né, para fazer um voz e violão. Tinha apresentações das bandas locais e de fora também. Então a galera que pinta trazia os quadros, a galera que recitava vinha trazer seus poemas, a sua literatura, né? A galera da comunicação também, né? Que tem alguns coletivos que faziam parte daqui de comunicação também. Trazia seus documentários, né? Seus vídeos. E aí a gente teve, como sempre, diversos problemas, né? Com preconceito, com falta de entendimento de algumas pessoas, e a gente sempre teve que agir mesmo na resistência, né? De forma autônoma, correndo atrás das coisas, para poder manter o movimento vivo, né? O Clube da Música e Poesia, ele encerra as suas atividades entre 2005 e 2006, né? Até início de 2007, mais ou menos. A gente, como moradores aqui de Paratiba e Arthur, a gente almejava ter um espaço, né, com eventos, com música, porque a gente tinha que se deslocar daqui para o Recife para ver alguma coisa assim cultural. E os lugares que tinham mais eram bares, né? Tipo, são locais particulares e tal. E a gente precisava fazer uma parada parecida com o Clube da Música, que era no espaço público. E ocupar o espaço mesmo e fazer acontecer. Quando eu fiquei sabendo o que significava escambo, eu pirei assim, tipo... eu comecei a enxergar o que a gente poderia construir só pelo fato do evento se chamar Escambo, né? Do coletivo se chamar Escambo. Então, nos primeiros eventos a gente fez de tudo para mostrar isso ao público e conscientizar de que eles também faziam parte daquilo, né? Daquela troca e tal. Então, em 2009, a gente começa a pensar como é que a gente poderia estar voltando, né, com essa perspectiva de movimento cultural, agregando os diversos atores e atrizes, né, produtores e produtoras e agentes, né? Eu lembro que teve um movimento chamado A Invasão, que era um movimento também de banda de rock, né? Teve o Clube da Música, tinha o Dia da Consciência Negra também, que acontecia todo ano, um evento que inclusive era aqui na quadra do Mangueirão, né? Um evento mais afro, né? Tocavam em reggae, umas bandas de rap. E só depois de 4 anos que eu ingressei no Escambo Cultural para construir esse movimento agora de dentro, né? E o Escambo Cultural foi uma coisa assim, revolucionária, porque sem nenhuma ligação com o parlamento ou com financiamento privado, né, conseguiu fazer eventos para mais de 100 grupos se apresentar, né? E aí, das diversas áreas, grupo de samba, grupo de reggae, de rock and roll, pop rock, MPB, grupo de afoxé, grupo de cavalo marinho, grupo de coco, né? Então, a abrangência era muito grande nessa área cultural, né? O nome Escambo surge daí, inicialmente como uma forma de reunir a galera, mas com um cunho político agora, né, que era o direito à cidade, né? Então, o evento era organizado dentro desse contorno, né, dentro dessa discussão, dessa temática. E aí a ideia nossa mesmo era ter um ambiente que a gente pudesse se encontrar também, né? Proporcionar para a gente também um espaço onde a juventude pudesse chegar, dialogar, né? A partir das linguagens, ter acesso também à informação, né? À educação política, porque tudo que a gente faz não está descolado desse lado formativo. Com o passar dos anos, com o passar das necessidades práticas do que a questão do direito à cidade impõe para a gente, foi colocada a necessidade das mulheres estarem também construindo o escambo coletivo. Então, o escambo coletivo, ele avançou nesse sentido, com formações, com interlocuções com outros movimentos feministas. A gente colocou as mulheres num lugar que elas sempre deveriam estar, que é no lugar de protagonista. Sempre houveram mulheres aqui, sobretudo construindo a cultura no nosso bairro, né? Mulheres cantoras, mulheres poetisas,
mulheres jornalistas, mulheres artistas plásticas, mulheres donas de seus próprios negócios. Então as mulheres sempre estiveram dentro da cidade de Paulista e dentro do nosso bairro, construindo a dinâmica da cidade. Pensando, né, em lugares que a gente sempre faz as coisas abertas, né, de forma pública, gratuita, para proporcionar mesmo essa questão da cultura, a gente começou a ocupar esse espaço aqui do Mangueirão, né? Antes era uma quadra que era abandonada pelo poder público, chegou a ser destruída. De uma forma totalmente triste, né? Porque a gente não foi comunicado que havia essa destruição da quadra. E aí nós que somos moradores mais próximos aqui, o pessoal da Rua Marazi e da Pracinha das Três Rodas, ficamos muito revoltados. Então reunimos alguns colegas, né, que sempre teve o convívio nessa quadra, uma questão muito efetiva, né? E aí a gente começou a buscar pessoas para fazer alguma coisa, né, para a gente tentar reverter essa situação. E aí foi quando o Escambo se reuniu conosco e veio trazendo, né, essa força deles para somar junto com a nossa. Que junto com a comunidade a gente foi atrás, lutou e finalmente, assim, no final a gente conseguiu que essa área fosse feita de uma forma digna para as pessoas poderem ter um lazer, jogar uma bola, jogar um basquete, um vôlei, que as pessoas aqui elas precisam disso. Agora vocês podem perceber que foi reconstruída a partir de uma luta popular do Escambo, né? A gente começa a compreender que a gente tem uma missão voltada para a questão do direito à cidade. E aí a gente começa a pensar mais amplo, né? A gente passa a usar a cultura como ferramenta, mas que é necessário ir mais além, no sentido de ter uma formação política, no sentido da gente construir uma identidade, né, de um coletivo que é periférico, que luta pelo bairro, né, e que é necessário a gente se apropriar daquele lugar, ou seja, do nosso lugar, do nosso bairro. Que é interessante a gente citar isso, porque foi marcante, de um livro de um escritor chamado Marcos Faustini, onde ele traz o livro Guia Afetivo da Periferia. Nesse livro, é um livro como se fosse biográfico, ele vai contando a história dele e nessa parada de contar a história dele, ele vai colocando várias relações que ele tem da memória afetiva dele com o lugar que ele morava, né? Que era a Baixada Fluminense, né? Então, Faustini, com esse livro, despertou na gente que a gente poderia pensar o território de uma forma afetiva, porque seria uma forma de aproximar as pessoas e de fazer com que elas tivessem pertencimento do seu lugar, né? E aí a gente cria a ideia de território afetivo, né? Tem uma outra perspectiva de entender o território afetivo, eu acho que foi o grande trunfo, o grande valor que o Escambo Coletivo trouxe nas suas ações e na sua história de atuação. Porque se a gente perceber ao redor, ao nosso entorno, a gente está o tempo todo vivendo nossas vidas sem perceber o que está se passando, sem perceber o significado de uma atuação política para transformar uma realidade e sem entender a importância de mim enquanto ser atuante no território afetivo, que importância eu tenho para melhorar aquela qualidade de vida aonde a gente está vivendo. E ter esse valor enquanto território afetivo dentro de você é entender que a extensão da minha casa é exatamente a rua e os espaços públicos que a gente transita coletivamente. Então, eu começo a entender que eu preciso preservar minhas praças, eu preciso preservar as ruas, eu preciso dar aquele grito de protesto por um transporte público melhor, eu preciso entender que é importante a convivência coletiva saudável e pacífica, preciso entender que os serviços públicos, eles estão ali disponíveis e obrigatoriamente para servir a nossas necessidades. Ou seja, você encarar as características do seu lugar, do seu bairro, do seu território, a partir dessa relação afetiva, mas pensando ele de forma diferente, não só reclamando, mas buscando soluções para os problemas que ele tem, né? A gente pegou um período, né, que a gente achava muito engraçado dizer que o bairro não presta, que fulano é de tal bairro porque o bairro não tem, porque o bairro é uma favela, porque não tem moradia. E essa brincadeira entre as pessoas, que é muito comum, né? É uma forma muito pejorativa de entender o bairro. Quando, na verdade, o bairro ele tem diversas qualidades, diversas potencialidades, né? Então, a partir daí, a gente percebeu que o Escambo era preciso tocar mais nessa pauta política e de lá para cá a gente vem construindo essa identidade de um coletivo que
luta pelo direito à cidade a partir da cultura e do lazer, mas que traz outras pautas importantes, né? Como a questão de gênero, a questão LGBT, a questão de raça. Então a gente atrai uma nova geração de jovens que se interessam pela linguagem e pelo discurso do escambo, começam a despertar para essa ideia de território afetivo, a partir do momento que a gente vai aprofundando nossos conhecimentos. A gente vai discutindo a cidade também a partir daquilo que ela pode oferecer no campo estrutural. E aí a gente conhece a ideia do urbanismo tático. Ele já tinha ações de urbanismo tático sem nem saber que estava fazendo urbanismo tático. Então, quando o urbanismo tático são aquelas ações efêmeras, ações que não são estruturantes, não são definitivas, mas que têm intervenções em alguns espaços, mas sem se afastar de forma alguma, inclusive se aproximando ainda mais da população. Então a gente começou a entender que para discutir com aquela galera que está na gestão, nessa tarefa de gerir a cidade, a gente precisava fazer mais do que ações de urbanismo tático. A gente entendeu que a gente precisava construir instrumentos tecnopolíticos para que a gente pudesse incidir nas políticas públicas e nas tomadas de decisão da cidade. A proposta é usar as discussões urbanas como um instrumento técnico mesmo, assim, como um instrumento de luta, seja através de uma intervenção que é passageira, como a pintura de uma faixa de pedestre, que a gente quer chamar a atenção e dizer que é preciso ter uma faixa de pedestre, porque acidentes têm acontecido e tal. E a gente recebeu recentemente o vídeo da moradora dizendo assim, gente, tiraram os tapumes da obra, a quadra está inaugurada, vai ter vereador dizendo que foi ele que fez, mas isso aqui é fruto da luta do povo. E ver ela falando isso, sabendo que isso não foi um rolê combinado, que ela realmente ligou a câmera do celular e gravou o que estava vindo falar. Ela entendeu tudo, tá ligado? Tipo, é isso. E aí isso vai trazendo e abrindo portas para mais discussões, mais debates políticos que vão enriquecendo o coletivo. Então a gente tem aí mais ou menos 3 gerações de pessoas que entraram, algumas continuam, outros vão fazer outras coisas, né? Entrar para outros coletivos, fazer outros debates políticos na cidade, né? E a gente entende que uma das funções do coletivo é essa mesmo, de despertar esse lado, né, nas pessoas, fazer com que elas busquem também a sua melhora, a sua formação acadêmica, profissional, e que elas sigam como multiplicadores, multiplicadoras desse conhecimento que teve no escambo e fortalecendo outros grupos. E a partir daí também a gente começou a ter laços com outros grupos, fazer parte de outras articulações, como é o caso, por exemplo, da Rede Copa hoje. Isso é importantíssimo porque fortalece a nossa luta, fortalece a luta dentro da cidade e, sobretudo, amplia nossa capacidade política de visualizar a cidade como um todo e de promover um debate e ações coletivas que discutam novos rumos, novas possibilidades, novas propostas para problemas antigos e novos problemas que surgem no cotidiano da comunidade. É importante para a gente que essas parcerias elas continuem, é importante para a gente que cada pessoa ela possa chegar junto, que ela possa somar força nesse momento e em outros momentos também, para que a luta ela não cesse, para que a luta ela não acabe. A luta ela precisa da coletividade. A revolução ela acontece com a coletividade. A transformação só acontece com coletividade. Então a gente acredita na periferia, a gente acredita no poder popular. Então é isso. Eu acho que é isso. E aí, pra vocês, satisfatório?